Oi, pessoal! Eu começo hoje a fazer a resolução dos principais vestibulares do nosso estado e do nosso país. Eu optei iniciar aqui pelo vestibular da Unesp, por quê? Porque ele é um vestibular um pouco mais tranquilo, ele é um vestibular que a gente consegue achar de maneira clara qual que é o conteúdo ali de determinada matéria que está sendo pedido, que está sendo cobrado, tá? Então, é uma prova que a gente brinca, a gente fala assim que o vestibular da Unesp é uma prova fazível, né? E, enfim, é uma prova mais de boa, tá bom? Só chamando a atenção que, inicialmente, eu vou resolver a prova de conhecimentos gerais voltada para o público que prestou área de exatas e humanas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso achar o conteúdo, né, dentro da questão, para eu lembrar, para eu buscar informação lá no meu cérebro, né? Quando eu bato o olho aqui nessa questão, eu já percebo que não é química orgânica. A química orgânica a gente consegue perceber pelas estruturas, né? Ou às vezes ele está falando alguma coisa sobre o carbono, alguma coisa mais do ponto de vista biológico, né? Não é o caso dessa questão. Então, quando eu vou lá na pergunta mesmo, ó, organizando em ordem crescente de tamanho os íons maiores do que o lítio, tem-se. Então, ele está falando sobre tamanho, raio atômico. Onde que eu vejo isso? Quando eu estudo propriedade periódica e também quando eu linko com a distribuição eletrônica, tá? Então, eu vou fazer a resolução pela distribuição eletrônica, certo? Se ele pediu para a gente comparar com o lítio, né, já que ele quer que coloque em ordem crescente, eu preciso saber as informações a respeito do lítio, né? Então, percebam que aqui ele não trouxe o número atômico, né? Para eu fazer a distribuição eletrônica, óbvio, eu preciso do número atômico. Onde que está essa informação? Lá atrás na prova eu tenho a tabela periódica, tá? Então, o lítio, ele tem número atômico 3, né? Um dos primeiros elementos químicos aí. Então, usando o diagrama de Linus-Pauling, a gente teria a seguinte distribuição. 1s2, 2s1. Então, quando eu olho o lítio, eu percebo que ele tem duas camadas. E se eu for comparar o número de prótons e de elétrons, eu percebo que é o mesmo. Então, ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Quando eu escrevo o lítio assim, o número atômico dele não muda, porque o número atômico é o número de prótons. Mas o que significa eu colocar essa carguinha aqui em cima? Essa carguinha aqui em cima, ela está me mostrando que o elemento químico, ele perdeu elétron. Não é porque está mais, que eu vou lembrar do próton, que é positivo, ou vou falar que ele, por exemplo, ganhou elétron, tá? Não. Significa que ele perdeu elétron. Quando tem a carga negativa, significa que ele ganhou elétron. Eu nunca perco ou ganho prótons, tá? É sempre elétrons. Então, se ele perdeu um elétron, qual que é o número de elétrons que ele ficou? 2. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu tenho isso aqui, ó, 1s2. Quantas camadas eu tenho nesse lítio iônico? Apenas uma camada. E se eu for comparar o número de prótons e o número de elétrons, eu vou perceber que eu tenho 3 prótons, porém, somente 2 elétrons. Então, já tenho as informações aqui do lítio. E agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros íons, né? Então, primeiro vem o sódio, eu vou fazer a distribuição dele. Primeiro no seu estado fundamental, então sem ganhar nem perder elétron, né? O número atômico do sódio é 11, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Significa, então, que o sódio tem 3 camadas. Qual que é o número de prótons, qual que é o número de elétrons? Ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Quando eu escrevo Na+, significa que esse sódio perdeu um elétron. De onde que ele perde esse um elétron? Dessa última camada aqui. Então, essa camada aqui, ela vai embora. Como que vai ficar? Se ele ficou só com 10 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Então, ó, 2 camadas, tá? E agora eu passo a ter quantos prótons? 11, porém, somente 10 elétrons. Beleza.
Agora, eu vou fazer com o magnésio, porque se vocês olharem as alternativas, são esses elementos aí que ele tá comparando, tá? Ele só tá mudando a ordem, tá? Então, o magnésio, ele tem número atômico 12. Então, distribuindo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, também, ó, 3 camadas. E o magnésio na forma iônica, será que é mais? Não. O magnésio, para ficar com 8 elétrons, para que a última camada dele fique com 8 elétrons, ó, a última camada dele tem que ser essa. Então, o que vai acontecer? Essa camada inteira vai embora. Então, ele vai passar a perder 2 elétrons. Então, ele fica assim, ó, 2 mais, tá? Se eu fosse pensar na quantidade de elétrons, se eu perdi 2, tinha 12, então eu vou ficar com 10, tá? Então, distribuição eletrônica para 10. 1s2, 2s2, 2p6. Então, eu passo a ter 2 camadas. Qual que é o número de prótons e de elétrons? Aqui não muda. Então, são 12 e 12. E aqui serão 12 prótons, porém 10 elétrons. Vamos para o último íon, que é o potássio. Então, o potássio, ele já tem um número atômico um pouquinho maior, é 19, né? Então, fazendo a distribuição, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10, 18, 4s1, né? Então, ele tem 4 camadas. Quando eu pego, eu vou colocar aqui embaixo porque senão vai tapar, tá? Então, ó, o cátio é bom, né? O potássio, na forma iônica, que ele forma o cátion, né? Eu vou mostrar ele assim. Ele fica estável, ó, quando ele perde essa última camada, porque a anterior já tá com 8, tá? Então, por isso que a gente vai apresentar ele só como K+. Então, se ele tá perdendo um elétron, ele vai ficar com 18, né? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, ele passa a ter 3 camadas. Aí, ele quer que a gente coloque em ordem crescente, né? O tamanho dos íons maiores que o lítio. Bom, o maior que o lítio, a gente já consegue perceber aqui, deixa eu ver. O potássio, né? Ele tem 3 camadas quando ele aparece na forma iônica, né? Então, ó, ele já tem um número maior de camada. Então, sei que o maior deles é o potássio. Então, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. Então, eu vou excluir esse, porque aqui o último é o magnésio. Vou excluir esse também, porque é o magnésio. E vou excluir esse, que é o sódio. Então, ficou a letra A e a letra C. Quem que é o menor de todos? Vamos ver. O sódio tem 2 camadas quando ele está na forma iônica. E o magnésio também tem 2. Opa! E agora? Como que eu vou saber quem vai ficar maior ou menor, né? Com maior raio ou menor raio? A gente precisa ver a diferença entre o número de prótons e elétrons, tá? Então, por exemplo, os dois têm 2 camadas. Mas quando eu pego o sódio, ele tem 11 prótons e 10 elétrons. E quando eu pego o magnésio, ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Ou seja, eu tenho 2 prótons a mais. Esses 2 prótons a mais, por uma questão, né, de atração entre as cargas, eles vão atrair muito mais aqueles elétrons que estão ali, aqueles 10 elétrons. Então, eu vou ter uma contração, né, ali no meu raio. Então, embora os dois tenham o mesmo número de camadas, por conta dessa diferença aqui ser maior do que essa diferença aqui, o raio no íon magnésio é menor. Então, o menor de todos é o magnésio, depois vem o sódio e depois o potássio. Portanto, a alternativa C. É isso.
Na sequência aqui tem mais questão, então se liga.